Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Pontes de Comando, seu canal de jornada nas estrelas, ficção científica e temas relacionados. Como vai hoje aí, JC? Então, hoje a gente está muito bem, por quê? Porque a gente bateu 100 inscritos depois de É, quase um ano de canal. A 101 gente até a finalmente última hora que eu vi. conseguiu. A gente bateu 100 inscritos, agradeço a cada um deles, foi uma jornada muito árdua até aqui. Sei que alguém deve estar pensando, nossa, só 100 inscritos, esses caras me ligam muito pouco. Mas não tem nada a ver, porque a gente lutou muito a gente luta muito para conseguir cada um dos inscritos que a gente tem aqui no canal. Então, esses 100, agora, na verdade, quando a gente grava o vídeo, está em 101. De ontem para hoje a gente ganhou mais 2. E enquanto a gente grava esse canal, a gente luta por cada inscrito. É uma batalha diária. Então, eu agradeço vocês 100, mesmo que não sejam 100 que nos acompanhem, mas já é uma grande oportunidade para a gente crescer mais. E que venham mais 100 inscritos. É isso aí. E Amém. você, Brunão, o que tem a dizer a respeito? Cara, eu estou feliz, eu agradeço a cada um de vocês que tem nos assistido desde o início até agora, aqueles que chegaram depois. E o motivo da gente estar aqui é entregar para eles, né? Então, que venham muitos mais. E a gente pede aqui, por gentileza, que vocês sempre que assistirem, deixem a opinião de vocês. Isso faz uma diferença muito grande, tanto para o algoritmo, para o YouTube, quanto para a gente que está entregando esse trabalho aqui para vocês. É isso aí. E como eu digo sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, deixa aí seus comentários. E o link de tudo que a gente tem, seja de rede social, dos nossos trabalhos particulares, vão estar embaixo na descrição do vídeo, ok? 100 inscritos, cenário novo aqui, que vocês podem ver. Bonitão, hein? Estamos Fantástico deixando no de Ali chinelo. Rômulo, tem um quadro de arquivo X aqui atrás, I Want to Believe. É isso, gente, vamos lá. Brunão, sobre o que é o vídeo de hoje? Bom, hoje a gente vai falar do 23º episódio produzido de Jornada nas Estrelas, da primeira temporada, que se chama Um Gosto de Armagedon, né? Essa história, ela foi escrita pelo Robert Hamner e assim, ela vai sofrer o máximo possível de podas de custo de roteiro, né? Eu vou falar disso mais pra frente, né? O roteiro, né? Que a história ela tem essa inspiração do Robert, mas o roteiro foi pelo Steven Karabastos, junto com o Robert, e a direção foi desse grande diretor aí que entrou na equipe de jornada e vai fazer diferença daqui para frente, que é o Robert Pavney, né? E ele foi exibido na telinha em 23 de fevereiro de 1967, né? Falando dos atores que participaram, tem dois que eu gostaria de mencionar, né? Um é o David Opatosho, né? Que ele fez o Anan 7, né? E assim, ele participou de vários seriados antes de Jornada que já eram da NBC, né? E da Desilu também. Um deles é inclusive o famoso Twilight Zone, né? E ele contracenou com James Doohan, né? E também o Viagem ao Centro da Terra, ele também já tinha gravado uma vez em 65, antes de entrar nesse episódio de Jornada, né? E o Gene Lyons, né, também, né, que representou o Robert Fox, né? Ele também é um ator muito conhecido daquela época, dos anos 50, 60 e até o final dos anos 70. E ele teve uma carreira muito brilhante, mas infelizmente ele faleceu muito rápido, né, com 53 anos de idade, né, bem no auge assim da sua participação em filmes e séries americanas. Né? É isso aí. Bom, vamos lá. Bruno, sobre o que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, o Kirk e o Spock, né, eles precisam salvar a tripulação da Enterprise, né, quando eles são declarados como mortos em uma guerra virtual num planeta chamado Eminiar 7, em que o diplomata, no caso Robert Fox, vai mandar que a Enterprise estabeleça relações com esse planeta. Porém, ao chegar lá, eles descobrem essa guerra virtual que acontece, e aí todo mundo da Enterprise está sendo condenado à morte por estar justamente ali quando não deveria estar, né? O plot é esse, né? Queria comentar aqui sobre o roteiro, que assim, o Robert, né? Robert Hammer e o Karabastos, quando eles entregaram isso na mão do Gene,
a história era totalmente diferente do que a gente vai encontrar, né? Ela, na verdade, seria a Enterprise tendo problemas com um destroço espacial, e aí ela pararia em MNR7 para fazer reparos, e aí ela teria esse problema da guerra virtual. Porém, eles ficaram com dúvida disso, e tem a questão do defletor já está estabelecido em episódios anteriores, eles cortaram isso. Fora isso, vários elementos da história do roteiro original vão ser tesourados por questão de custo. Tinha a ideia de um carro voador bolha, quando os representantes de MNR chegassem para receber a tripulação, isso também não dava para fazer. É o final da primeira temporada, né? Então eles já gastaram tudo que eles puderam. E assim, eles vão guardar o máximo que eles podem ainda para produzir o Cidade à Beira da Eternidade. Então por isso que esse episódio está cheio de detalhes. É isso. Vamos lá. Lembrando sempre que aqui o vídeo vai ter spoilers. E o que mede aqui é a nossa opinião. Se você tem a sua, deixa aí embaixo nos comentários. Sempre respeitando o próximo, ok? Começando então essas jornadas, como o Bruno já mencionou, eles estão indo para esse planeta, MNR7, porque esse diplomata da Federação quer estabelecer relações com os MNRanos de um jeito ou de outro. A gente já começa aqui com uma bela de uma discussão, porque isso aqui, para mim, não parece frota estelar. Não. Logo de cara, vocês vão ver que isso aqui está totalmente errado. O cara quer forçar, o diplomata quer forçar os eminiaranos a ter a diplomacia com eles, sabe? Tipo, o tipo de diálogo que esse personagem tem é como se ele quisesse, como se os eminiaranos não tivessem escolha de querer uma diplomacia com a federação, né? Ou não. E a gente vai ver muito disso nesse episódio. Porque, aparentemente, a opinião dos eminiaranos tanto faz para esse diplomata. Ele só quer, ele chega a falar, a gente vai estabelecer um posto avançado aqui. E acabou, tipo, se os donos do lugar querem ou não, problema deles, a gente vai. É basicamente isso. E não deixa claro o real motivo disso, né? Só depois, quando a história andar, que a gente vai descobrir, um pouco mais à frente, que 50 anos antes, uma nave da Terra foi e ela nunca mais voltou, né? E aí eles queriam essa satisfação também, né? Eu também nem achei que isso fosse motivo o suficiente, sabe? Beleza, uma investigação, tudo bem, eu concordo. Agora, você estabelecer um posto, eu acho que já é muito. Inclusive, eu até pensei que ia ter um plot com relação a esse diplomata, que, sei lá, o pai ou o avô dele, 50 anos atrás, fez parte da tripulação que desapareceu, ele só estava lá para descobrir. Acho que isso é um plot legal. Previsível? Sim, ruim? Não. Mas não tem nada disso. Ele só é babaca por ser babaca mesmo. E é isso. Mas logo de cara ele já deu um quebra-pau pro Kirk, porque o Kirk sabe que lá vai dar ruim, mas o cara não tá nem aí. Ele fala, não, eu sou o diplomata. Eu sou diplomata. Eu que mando. O que também não faz sentido, porque ele ser diplomata não concede a ele nenhuma autoridade para dar ordem na nave. Assim, na missão, até onde eu sei, até onde eu vi de jornadas. Na missão, sim. Na nave, não. Ele é igual o Ferris do Galileu 7, né? Ele comanda a missão, mas ele não comanda nada. Então, eu achei isso daqui bem estranho. Eu achei que aqui, se o Kirk quisesse, o Kirk podia ter dado ré. Mas a gente sabe que não é sempre que o capitão quer uma coisa que vai acontecer. Se o Kirk ficasse negando missão toda vez que ele achasse que não tá certo, ele não ia ser capitão da frota. Exatamente. Mas, enfim. Também. Então, dando continuidade, é feito um grupo de descida e o embaixador, ele fica aí junto, mas o Kirk bate o pé e fala que não. Não, você vai ficar, porque eu preciso primeiro saber seguro, né? O que você está seguro para a gente descer e levar você junto. Não, tá bom. Essa não tem. Esse argumento não tem conta. Quando eles chegam em escola, eles encontram a nova Kiss Girl. E assim, não tem a sua opinião, porque essa aqui eu acho mais bonita que as outras. Eu achei que fazia um bom tempo que a gente não viu uma Kiss Girl. Não, é sério. Eu achei que fazia um bom tempo que a gente não viu uma Kiss Girl. A tenente asiática? Não. A Kiss Girl mesmo. A Mia 3. Eu tenho uma coisa para falar da Mia 3, mas não só da história, né? Bom, primeiro ponto a comentar, aproveitando o gancho do diplomata não fazer sentido. A ideia do diplomata foi uma ideia de plano B reorganizada no roteiro, justamente porque dizer que a Enterprise estava danificada
não cabia. Então eles usaram a ideia da diplomacia para eles irem para Miniar. Aí a Ania 3, quem é ela? A Bárbara, a atriz é a Bárbara, né? E curiosamente, essa é a primeira vez que ela aparece na telinha nos Estados Unidos. Ela era uma atriz que fazia, na verdade, dublagem também. E ela participou no episódio do Senhor de Gotos, como a mãe do Gotos dando bronca nele. Então é a voz da Bárbara que aparece lá. E assim, falando da personagem, né? Ela está cumprindo o trabalho dela, ela realmente acredita naquilo que ela foi moldada pela cultura de MNR, e a gente vai ver que ela vai ser vítima das circunstâncias, né? E até o ponto de querer se matar, né? É um bagulho muito sinistro, né? Você olha para ela e você fala, não, essa pessoa é delicada, né? Mas não é assim, né? Não é assim. E é só tragédia. Esse episódio vai mostrar umas coisas que fazem pensar no quanto que é a tragédia da guerra, né? Bom, dando continuidade, então, ela leva esses caras pro. Ela leva o grupo avançado para o Alto Conselho, e o Alto Conselho adverte eles, fala, olha, a gente avisou vocês que não era para vocês descerem aqui. Vocês desceram, e agora vocês vão acabar atrapalhando a condução da guerra. E aqui é uma sequência que eu achei muito interessante, porque eles informam que eles estão em guerra e que aconteceu um ataque na cidade, só que o grupo do Kirk tá, tipo, sem entender coisa nenhuma, sabe? Porque, poxa, não, ninguém morreu. Não teve ataque. Assim, por mais que os por mais que os nativos falem que teve um ataque, tá tudo bem. O ataque caiu basicamente em cima deles, mas nada aconteceu. E aí que a gente descobre que, na verdade, essa guerra que eles estão falando é uma guerra virtual. Não virtual no sentido que a gente conhece, mas é uma guerra virtual e hipotética. Funciona da seguinte maneira. Eu e o Bruno não estamos em guerra e somos os líderes de mundos opostos. O meu computador escolhe um lugar e ataca. Se eu não puder defender, o Brunão toma dano e todo mundo que morar e morreria hipoteticamente onde eu tomei dano lugar, vai morrer. é obrigado a se autodesintegrar. Parece um jogo, mas não é. E o Kirk até comenta isso, que jogo estúpido, mas não é um jogo, é bem real. E por que esses caras linearanos fizeram isso? Porque eles já tiveram uma guerra tradicional há muito tempo e os custos dela foram muito altos. Então, em vez deles fazerem a paz, eles criaram uma cultura de guerra virtual em que o lado perdedor tinha que eliminar a quantidade específica de pessoas. Sendo bem honesto, eu concordo que é uma alternativa à guerra tradicional, só que também não é a coisa mais aprazível do mundo, né? Sim, uma alternativa não quer dizer que seja certo. É que nem disse o Spock. É lógico. Mas não quer dizer que a gente gosta. Concordo. Mas eu não concordo. Exatamente. Faz sentido. Faz sentido, assim. É uma guerra pasteurizada. Exatamente. Ninguém sofre, nem nada se destrói, só morre as pessoas. Exatamente. Bruno, o que você deve dizer dessa guerra? Assim, analisando, né? É bizarro. Eu sempre vou defender aquela tese. A guerra é a opção em que a civilização escolhe deixar de ser civilizada, né? E acho que essa é a opinião que os autores dessa história queriam passar. Por mais que ela possa parecer glamurosa, gloriosa para alguns, né? Ela não tem glória nenhuma no final. Ela é um horror, ela é terrível. A gente vê isso no telejornal em alguns países e é só tragédia. Mas assim, no episódio aqui, né, eles resolveram então a questão do dano material, mas eles não estão dispostos a resolver a questão da guerra em si. A guerra continua. A gente vai continuar se destruindo e se matando. Só que a gente não vai destruir nossa cultura nem a de vocês. Isso chega a ser doentio, é desumano. Eu coloquei aqui no meu roteiro aqui que eles escolheram uma saída artificial e desumana. E é bem isso, né? Porque você achar natural que você vai pôr sua população num desintegrador, não tem ideia. É uma solução, parece aquelas coisas da solução final que a gente lê nos livros de história, né? Coloca eles na cama, é sinistro. É sinistro.
E aí quando o Kirk se depara com essa realidade, e além disso a Mia 3, ela é uma das pessoas que vai ter que se entregar na história, aí é que ele fica mais chocado ainda. Como pode, né? A pessoa tá aqui comigo, daqui a pouco não. Aí continua a história, né? E a gente vai ter agora, né? O segundo ato, né? Que além disso, o Anan 7 ele chega para falar com eles. E ele fala: Ó, eu lamento muito, mas todo mundo a bordo da sua nave tá morto. Só que não estão mortos. Mas ele fala que ele vai derrubar, se necessário, a nave para continuar o acordo contra o planeta Vendikar, que é o planeta inimigo deles, né? É isso aí. Vamos pausar, então, a nossa análise da história para a gente conversar um pouco sobre isso, porque eu achei isso aqui muito interessante, porque não existe certo... Por mais que a gente entenda que esse critério que os eliniarianos estão usando é uma carnificina legalizada, não existe. Eu fico pensando que não é. Como é que eu vou passar para vocês? A frota não tem nenhuma responsabilidade de interferir num evento desse. É a cultura dos caras. Sim, mas só que o problema aí muda quando a Enterprise está no meio da carnificina. O Kirk ele tinha que salvar a tripulação dele, isso eu concordo. Tudo bem. Mas ele interferir no planeta é um problema, né? Sim, ele tinha que salvar a tripulação dele. Só que ao querer salvar a tripulação dele, ele dá a ordem geral 4, se não me engano, 4. A ordem geral 24 para ele destruir o planeta inteiro. Para pressionar. É que aí já foi uma estratégia muito furada. Eu achei péssimo. Desculpa, Bruna. Eu achei Mas vamos péssimo. chegar lá, vamos chegar lá. Então, é o que eu queria parar para a gente conversar a respeito disso, porque por mais que a gente... É o que a gente falou no último vídeo, da Hora Rubra. Por mais que a gente não concorde com a cultura de um estrangeiro, de um outro lugar, não é nossa obrigação interferir. Não. Qual é a nossa autonomia? Vamos lá, qual que é a autonomia? Eu vou usar um termo bem... que vai fazer vocês rirem, talvez ou não. Olhando por um certo ângulo, qual que é a autonomia da galera que chegou aqui, um estrangeiro, para poder falar para um nativo que ele não pode seguir a própria cultura? Lembrando que esses caras estavam vivendo assim há 500 anos. É a mesma coisa da hora, é a mesma coisa da Hora Rubra. É a mesma coisa da Hora Rubra. Só que tudo bem. Que aí eles puxam de novo o argumento de que, exatamente, eles são uma civilização que está estagnada. Isso aconteceu no Hora Rubra, né? E acontece aqui, Miniar está estagnado no conceito de que a guerra é algo para se conviver, né? E aí cai nessa ideia de que não, a gente não vai permitir que uma civilização fique estagnada se ela já tem acesso a outras culturas, viagem espacial. Tanto que eles falam que eles não são leigos da existência dos outros mundos e de outras raças. Mas só que eles estão estagnados. E o Kirk, ele aproveita a deixa de interferir para fugir e ele usa isso para impedir um YouTube. Genocídio. Depois você corta aí. Mas assim, é essa a ideia. E assim, se tivesse eu lá, com o poder de fogo da minha nave, talvez eu interferisse. Isso aqui pra mim... Não acho que ele está errado. Ele arriscou muito, mas deu certo. Eu acho que toda a missão, desde o... Pausa nisso também pra gente falar. A gente sempre fala que aqui é a nossa opinião, não importa se é uma série de 50 anos, é a nossa opinião sobre o roteiro. Então aqui deixa a sua nos comentários. Eu acho que toda a missão, desde o momento que foi ordenado que eles fossem, estava errada. Sim. Eu acho que uma vez tá tudo errado. E assim, piora quando ele ordena um ataque orbital contra o planeta. Que não era de verdade, né? Era o blefe do Kirk. A gente não sabe se era de verdade ou não. A gente não tem como saber se era de verdade ou não. Ele não deu contra-ordem. O cara vai parar uma guerra fazendo outra. Exato. Não, era só para o cara. Não. Era só para o cara ceder. Só que ele não deu contra-ordem pro Scott não fazer isso. Ele falou no final. No final ele para.
Sim, mas aí no final o chute dele tinha dado certo se não desse. Ah, ele fingia que deu errado. Sei lá. Não. Metia o louco. Se o plano dele É tivesse um dado errado, blefe. se tivesse dado errado, o Scott ia matar o planeta É inteiro. igual no Corpo Maneuver. Se o cara não tivesse acreditado que ele tinha lá o dispositivo. Ah, Bruno, mas aí é uma nave só. Aqui a gente tá falando de um mundo todo. Então a gente vai Mas chegar lá. apesar de ser do tamanho de um mundo. Mas lá só tinha uma pessoa, não tinha. A gente vai chegar lá. Então, Bom, continuando a história, né? o grupo foi preso. E, Essa parte e é eles legal. estão pensando como agir agora. E aí a Kirk Girl aparece novamente. E, de novo, ela é a Kirk Girl mais bonita até aqui. Achei ela bonita de verdade. Achei a atriz muito, muito bonita. E aí o Kirk, ele tenta mudar todo. Provavelmente essa moça tem o quê? Uns 25, 30 anos. Ele tenta mudar 30 anos de criação, de doutrinação política em 20 minutos de convivência. Porque ele quer colocar na cabeça dela, a toda forma, que o método dele está errado, mas é cultural. Não tem nada a ver com o que ele acha errado ou não. Na verdade, ele vai querer dela colocar vive isso para todo um planeta, né? É um desafio. Exatamente, mas o mundo deles funciona assim. Pensa só, e se um Klingon chegasse na Terra e falasse: vocês usarem phasers de tonteio tá errado. Ou vocês usam disruptor, ou a gente vai matar o planeta inteiro. Cara, isso aqui é bizarro, isso aqui é estranho. Eu não comprei essa ideia, de verdade. A argumentação pode ser uma ideia de muito milhões. alienígena, né? É uma ideia muito alienígena. Pode ser argumentação de milhões. Isso aqui é a mesma coisa da hora rubra. De você chutar a muleta de uma pessoa manca e mandar falar pra ela andar. Puf, anda. Mas com o poder que você se põe-se no lugar dele, com o poder que você tinha para impedir, você não iria impedir o genocídio? Mas para isso eu vou matar o planeta inteiro? Não, o blefe. Você caiu no blefe do cara também? Não, Brunão. Aquilo não, eu Ele não entendi ia aquilo como destruir um blefe. nada. Eu não, É um blefe. eu não entendi aquilo como um blefe. Mas vamos lá. É um blefe. Bom, enquanto o Kirk está preso, os caras lá embaixo, os sequestradores, mandam uma mensagem falsa para a Enterprise, porque eles querem fazer todo mundo da Enterprise descer pacificamente para eles serem exterminados. Porque se eles não forem, o planeta inimigo vai considerar que eles quebraram o tratado de 500 anos e vai mandar bombas de verdade. Porém, o Scott e o Doutor são mais espertos que isso. E eles descobrem que tudo que aconteceu lá foi... Eles descobrem que a mensagem é falsa. Essa cena eu achei legal. Eu também achei bacana. Em nenhum momento antes tinha mostrado o computador da nave dialogando tanto, né? E hoje a gente tem isso da inteligência artificial na nossa mão, dos dispositivos, mas nos anos 60 o computador ele imprimia em buraquinhos, né, as informações, né? Era outra situação, né? Então é um avanço tecnológico que hoje a gente sente, né? Da resposta virtual mecanizada, mas naquela época eles mostrar isso, e além disso, o computador distinguir que é uma gravação falsa de uma real, né? A gente está tendo esse dilema hoje em dia de ver vídeos e áudios com IA, né? E a gente não consegue nem distinguir ainda o que é o falso do verdadeiro de tão bem feito que é. Então eu achei essa cena muito interessante e muito profética, né, do ponto de vista da tecnologia. Isso aí. E o que eu gostei daqui foi que esse vilão desse episódio, ele não é mais um vilão idiota, bobo. Não. Ele é um vilão esperto. Ele usa todos os meios dele para tentar ter sucesso. O que é uma coisa que eu acho que senti um pouco de falta em outros vilões. Os outros vilões de jornadas, ou eles eram meio endeusados, eles não tinham muita perspectiva, ou os planos deles eram muito fechados. Então, na edição, eu vou te pedir uma coisa. Falar do Anansete aqui agora. Coloca aí a cara do Anansete aí no frente. É o seguinte, o Anansete, ele tá vivendo
da perspectiva dele. Ele, como líder do conselho, ele tem que fazer aquilo mesmo. Então, assim, é triste, mas ele está sendo o melhor líder do Alto Conselho para o mundo dele, segundo a visão dele. Claro. Nem que para isso ele tenha que destruir a tripulação, né? Eu concordo, eu também acho. Ele é vítima. Eu acho também que ele é o melhor líder que o povo dele podia ter nesse momento. Aí vai ter aquela cena que o Kirk vai dar essa questão da Ordem Geral 24, e aí ele cai, que ele tá com uma pressão psicológica tão grande, que aí ele tropeça na mesa e fala, por favor, me ajudem, eu não sei o que fazer. Aquilo ali eu achei bem incrível. Ele nunca passou por uma situação dessa. Pressão. Dando continuidade, lá em Solo, o Spock usa a telepatia vulcana para controlar um guarda, para conseguir abrir a porta, eles o dominam. E os prisioneiros. Foi legal. Essa parte foi legal. Os prisioneiros assim, a hipnose, ele faz tipo meio que uma hipnose no guarda, sem tocar nele. E a gente, antes a gente só tinha visto lá no episódio ai, caramba. Da prisão. Caramba, agora fugiu o nome. Do Van Gelder, né? Que ele fazia o elo mental, né? Só tocando na pessoa. Agora não, ele consegue fazer por uma pequena distância. E ele vai fazer isso em outro episódio ainda também. Isso aí. E enquanto eles podem, eles estão levando a Mia. Eu não consigo deixar de pensar que isso aqui é basicamente um sequestro. Porque eles estão levando a menina embora, ela vai ser salva, ela querendo ou não, mas aqui. E aí eles destroem, enquanto eles fogem, o que eles se sente na obrigação de destruir um desintegrador, que é como se fosse uma daquelas cabines de Futurama, que é quando as pessoas acham que deu ruim elas entram. Não posso falar a palavra aqui, senão o YouTube censura. Mas, enfim. Eu vou bater nessa tecla durante todo esse episódio. Lembra alguns anos, quem acompanha a gente mais frequentemente vai lembrar disso daqui. Lá no começo do nosso canal, eu batia muito na tecla de que a ordenança Rand ela era subutilizada e isso culminou na saída dela do show, como outras coisas. Agora eu passo a bater na tecla de que a primeira diretriz para esses caras não significa coisa nenhuma. Eles pelo menos pro Kirk, porque ele dá um disparo de phaser no desintegrador. E assim, eu não duvido que os caras da produção tacaram fogo de verdade no prompt, porque parece que pega fogo de verdade. Eu achei isso bacana, eu achei esse visual legal. Aí, assim, vão ser 2 desintegradores, né? Observação, outra curiosidade. Para economizar dinheiro de filmagem, eles gravaram com 2 câmeras a mesma cena da explosão do desintegrador. Por quê? Com 2 ângulos diferentes, um em que o Kirk vai destruir o outro o Spock, eles iam ter como se fossem 2 desintegradores, quando na verdade era um explodindo para valer. Como já ia explodir, não dava para gravar de novo. Então, eles gravaram ao mesmo tempo de ângulos diferentes. É isso aí. E enquanto eles fogem, que nem eu já falei para vocês, agora vocês já sabem a minha opinião, eu acho que é muita interferência no mundo alheio. Mas é legal essa cena que o Spock ele chega em um dos guardas, está de costa. Desculpe, há uma criatura artrópode em seu ombro. É a mesma coisa de falar que tem uma aranha no seu ombro, né? Para quem não pegou a piada. Tem uma aranha em seu ombro. Eu achei isso legal, eu achei isso bacana. Mostra que o Spock ele tem senso de humor. Não que ele não tenha. Alguns episódios atrás, ele sempre faz umas piadinhas mais intelectuais. Essa aqui eu achei boa. Essa eu achei boa. Bom, o desintegrador foi destruído e... Aí tem um ataque, né? A Enterprise, né? Também, exatamente. Eles abriam os inimigos de solo atacam a Enterprise. Aí começa o problema, né? É só ladeira abaixo. Porque as armas desses alienígenas, elas são armas sonoras. Se você pegou essa, elas são armas sônicas. Eu achei isso bacana também. É um tipo diferente de phaser. Sim. E enquanto o Scott está pensando em retalhar, o diplomata babaca retorna. E ele dá a ordem para o Scott de que não é para tirar, que ele vai resolver o bagulho diplomaticamente. Assim, depois o Scott vai corrigir essa falha, mas aqui eu achei mesmo que faltou um pouco de presença da parte dele, mas foi proposital. Ele tá falando com o cara que tem o controle da missão. Então isso daqui eu entendo que ele, de prima, ele não ia contradizer o velho, porque não tinha por que ele estar ao posto dele.
Enquanto isso, o Kirk e a May ainda estão naquela discussão sobre qual que é o dever dela. Eu acho que, às vezes, não sei se você vai concordar comigo, às vezes a cultura de outros povos não é tão importante para o Capitão James Kirk quanto outras coisas. E, assim, eu Sim, entendo isso, eu entendo isso baseado em que a gente já pegou isso em mais de um episódio, ele um pouco se lascando para a cultura de outras pessoas, sabe? Igual em A Hora Rubra, ele chutar a muleta e falar, ó, agora vocês se viram aí, nós destruímos seu computador, mas vai ficar tudo bem, tá? E lá pra frente, a gente em vai ter Lower outro episódio que ele Decks a vai gente fazer vai ver, exatamente né? a mesma coisa. Lá na frente, a gente vai ter outro episódio em que ele vai praticamente destruir o Deus cuidador de um povo, que é um povo tribal, e depois ele vai encarar isso na maior risadinha. Ah, agora vocês vão ser livres, agora vocês Esse é vão. um episódio filler pra mim, mas tudo bem. Agora vocês vão ser livres, agora vocês vão ser felizes, agora vocês É a podem ter outro, serpente agora para vocês podem o ter bebê. paraíso, né? Então, por essas razões, eu acredito que o Kiko ele não se importa muito com a cultura de outro. Você pode não gostar, você que está assistindo, você pode não concordar comigo. Você pode concordar com o Brunão, você não pode concordar com o Brunão, ou pode concordar comigo, a escolha é sua. Deixa Mas nos o que você comentários. mas o que você não pode deixar de concordar é que tem certas coisas que você não muda. Não importa a sua argumentação. Imagine, eu vou usar o argumento de novo. Imagina que chega uma raça superior que não que vive à base de outra coisa que não seja água, que encare a água como uma ofensa ritual, chegue na Terra e fale: a partir de hoje a humanidade não pode mais beber água. Lascou. Beber água é uma ofensa aos nossos deuses. Não, beber água é moralmente errado. O que você vai fazer? Você não vai fazer nada, você vai continuar bebendo. Porque você acredita. Não, porque é uma necessidade básica. Ideais também são necessidades básicas. Brunão, vamos fazer um exercício. Esse episódio me deixou pensativo. Vamos fazer um exercício. Escolhe uma necessidade básica que seja moral. Moral? Exatamente. Uma necessidade básica moral, que a gente não viva assim. A gente não vive assim? Gente, a pergunta é um pouco diferente com a questão da moral. Porque... Bom, a necessidade básica é comer, dormir, né? Eu vou escolher uma. Bater na mãe. Ah, não. Moralmente, você não. Exatamente. Boa. Você não pode. Bater na mãe é a coisa mais errada. É a coisa mais feia do que bater na mãe. Agora, imagina chegar uma raça de outro planeta que, culturalmente, quando você passa para certa idade, você bate na mãe. E eles querem impor isso para a Terra. A galera ia gostar. Na Terra, a gente tem espécies que os filhos se alimentam do corpo da mãe e do pai, né? Mas moralmente é completamente errado. A mesma coisa aqui. Sim, a menina foi obrigada a acreditar. A menina foi obrigada a acreditar a vida toda dela de que ela é uma causa numa guerra muito maior do que ela. Não dá para o Kirk chegar simplesmente e falar: a partir de hoje você não é mais. Não é assim que funciona. E beleza, eles fizeram isso com esse planeta. Mas e Vandikar? É isso aí que eu ia falar. Vandikar não passou pelo mesmo processo. Vandikar não passou pelo mesmo processo. Eles estão tudo, trancado, com medo, esperando a bomba vir. Desespero, cara. Desespero. Mas vamos lá. Só que assim, o que vai dar, né? No final a gente vai perceber que o que ele quer usar esse desespero da guerra como o real pretexto de que, pô, vocês não querem o horror da guerra, por que vocês não param ela? Isso também tem sentido, essa pergunta. Pô, você não quer a guerra, por que você continua a guerra, né? Não tem lógica. E assim, o autor aqui desse roteiro, né, os dois, tanto o Karabas quanto o Herman, eles estavam inspirados num dilema muito, muito presente naquela época de 67, que era o envio dos soldados para a guerra do Vietnã, né? E assim, eu sei que a maioria das pessoas aqui, pelo menos aqui na América do Sul, né, no Brasil principalmente, o pessoal não se foca muito em história de outros países, né, e nesses detalhes tristes. Mas o número de jovens que eram levados para um lugar distante, que não tinha comunicação ainda,
que era tudo ainda na base da carta, do telefone por ligação internacional, caríssimo. Ou seja, se o menino fosse, foi convocado para ir pra guerra, cara, nunca mais se via ele, morria. Era essa a realidade dos jovens americanos em 67. E assim, esse episódio, essa questão da Câmara Desintegradora, é justamente inspirada nisso, né? Fazer crítica, pô, vocês não querem a guerra? Por que vocês estão mandando eles para a guerra? Porque é isso que o que a MNR7 faz. E é isso que os Estados Unidos faziam, né? E até hoje faz, né? Mas assim, a questão deles é detalhar, pô, se vocês não querem um conflito, por que vocês continuam aí? Né? Essa é a intenção dos autores. Claro que os remendos de roteiro, eles fizeram com que a história ficasse um pouco confusa e desconexa, como, por exemplo, a missão do diplomata, a escolha do Kirk de ação para poder resolver, né? Mas, assim, se a gente pensar hoje em dia, a gente tem aquele cenário da Guerra Fria, em que a guerra quente não ocorreu naquela época, talvez ocorra agora ou no futuro próximo, porque a gente tinha armas de destruição em massa tão poderosas que ninguém queria esse horror na prática. É isso que impediu a Guerra Fria de ficar quente naquela época, né? Então, assim, o Kirk ele usou do mesmo remédio. Ó, a minha nave é como se fosse a arma do juízo final para eles. Então, vou usar ela para que eles se rendam e passam a paz. É esse o argumento do Kirk. Mas dizer que isso é moral e ético, não é, mas resolve. Entendeu? Bom, lá na ponte, enquanto que a Mia tenta convencer a Mia de que a cultura dela tá errada, lá na ponte, o diplomata tenta assumir o controle e ele entra em contato com o solo e conversa com os eminianos. E os eminianos jogam uma lábia nele e conseguem convencer ele de que é seguro descer. E ele ordena que o Scott baixe os escudos com sinal de respeito aos eminianos. O Scott fala, não, eu não vou fazer isso. E resposta dada, né? Os caras atiraram na gente, eu não vou baixar os escudos. Até o capitão me ordenar, eu não faço isso. É interessante, porque o James Doran, ele foi do exército na vida real, e essa situação foi tirada diretamente de uma situação dele. Porque isso foi incluso no roteiro porque aconteceu de verdade com ele. Quando ele estava no exército, ele recebeu ordens de se não me engano, de um diplomata para ele abrir fogo contra uma linha inimiga, de um coronel para abrir fogo contra uma linha inimiga, só que ele ia acertar os próprios companheiros. Ele falou, não vou fazer. E ele quase tomou uma corte marcial, mas os outros acima dele acharam que a postura dele foi correta e nada aconteceu. Eu gostei da postura do Scott, viu? Eu achei boa, achei que faltou. Era isso que estava faltando firmeza, e ele foi bem firme. Enfim. Bom, lá embaixo, o Kirk invade a sala do conselho do vilão, do Anan 7, e eu fiquei interessado, por que será que tem um número no nome? Será que é gerações? Na verdade, isso tem precedente histórico nas culturas, principalmente latinas. Quintos, primeiros, segundos. É uma coisa muito comum no Império Romano de você dar um número para o primeiro, segundo filho, terceiro filho. Né? E o nome do pai. Né, então? Entendeu? Então, assim, acho que eles pegaram essa ideia, talvez porque ele era o sétimo anã, ou você pegar no Egito Antigo, Sete I, Ramsés II, tem essa questão, sim. Interessante, eu gostei disso aqui, achei bacana. Bom, como eu falei, enquanto eles conversam, o cara chama a segurança através de uns botões embaixo da mesa, e eu gostei disso, porque eu achei que ele é um vilão bem esperto mesmo, achei que ele não perde tempo, achei que ele é bem... Muito bem construído. Ele é bem na alta, ele é bem construído. Sim. O que tenta recuperar o equipamento roubado desde que eles foram capturados? Agora levanta aquela questão, né, que você colocou aqui na nossa pesquisa. Como é que o Fox desceu? Furo de roteiro. Porque ele vai ter que descer, né? Um furo de roteiro tremendo, né? O Scott não abaixou os escudos, mas o Fox desceu.
junto com o assistente dele, que depois vai de arrasta, né? Mas assim, o que dá a entender talvez é que o assistente dele, ou ele mesmo, consegue fazer um transporte furando os escudos, porque não faz Não sentido isso. dá, mas não tem como, Bruno. Não tem como. Agora um Com ponto. as telas erguidas, Então. não tem como. Isso não tem como defender, isso aqui é furo de roteiro. Eles tinham que fazer esse personagem descer, então eles só. Eu acho que eles pensaram que ninguém ia se importar e só meteram essa e acabou. Coloca aí, ó. Desceu, ele desceu. É. Mas assim, tem um ponto que eu queria falar aqui de novo de produção. Gente, Miniar 7 é um dos cenários que, mesmo na versão original e Bem bonito. remasterizado, é um dos lugares muito bonitos. Eu vou Bem deixar o bonito. frame na edição aqui de como é Miniar 7. Cara, a cidade é assim, digna de Oscar Niemeyer, né? Umas coisas assim, É, bem futurista, né? bem Chique futurista mesmo. mesmo. E eu via o frame de como era MNR 7 na versão original e não poupa detalhes em relação à versão remasterizada, né? Só tem menos cores, mas ainda assim, muito interessante isso. Bem bonito mesmo, também gostei. Bom, enquanto o diplomata tá para ser morto, ele vai ser lançado na cabine Nossa, de integração. ele começou a se cagar. Como é que é? Vocês vão matar a gente? Eu morri de rir nessa hora. Eu falei, É, meu toma, parceiro. trouxa. Meu Acreditou, parceiro. já era. Já Nossa. era. E Nessa aí, Spock hora, aparece eu e fiquei resgata pensando ele. assim. Então, eu fiquei pensando assim. O roteiro mostra que o diplomata, que era para estar mais bem preparado que uma tripulação de exploradores, é o mais despreparado para ter tato mental do que está acontecendo. Tanto que ele desceu e ele caiu direto para o desintegrador. Aí fica mostrando a cena dele se segurando. Não, não façam isso. Meu, tosco, tosco. Eu fico pensando qual que era a real. Eu sei que esse roteiro teve várias alterações, mas qual que era a real função desse personagem? Porque, assim, Tampar além o de ser um problema antagonista do. de luxo, É. além de ser um antagonista de luxo, ele não tem muita. Agora Sei. Eu acho que tem ele é uma meio outra jogado, questão de sabe? roteiro original que eu vi que foi deletada, né? Só ficou dado a entender. Como não ia ter diplomata, qual que ia ser também a função da minha 3? Na versão antes do Gene e do Carabastos rever, eles iam colocar o Kirk apaixonando-se pela minha 3, e aí todo o motivo da interferência seria somente o Kirk apaixonado por ela. Só que aí eles mesmos falaram, não, isso não vai colar, não bate com nada que a gente fez antes, coloca aí outra coisa. Aí é que eles focaram pesadamente nessa questão do diplomata convencido, né? Olha, eu gostaria mais da versão original, sabia? Sendo bem honesto, por mais que eu acho que esses plots de Kirk Girl, É porque eles você são vê que uma bem. coisa casa com a outra, fica faltando, né, um pedaço, né? É que foi isso. Por mais, Tesoura. por mais que eu acho que esses plots de Kirk Girl, eles são bem batidos, eu acho que ia gostar mais dessa outra versão. Porque eu acho que, assim, eu acho que ia ser uma coisa alienígena, sabe? Porque a gente nunca viu o Kirk, de fato, apaixonado por uma Kirk Girl. A gente viu um Não. flerte dele, mas a gente seria mais ou menos uma coisa. Eu imagino que seria mais ou menos uma coisa tipo Harry King em Voyager, quando eles estão. Quando ele encontra uma alienígena se eu não me engano, ela tem um feromônio que, quando eles têm relação sexual, ele Nossa, começa a ficar obcecado por ela. você é doido. É tipo um negócio meio Orion. Histórias do Harry King são filler. Eu gostei muito dessa história do Harry. Eu achei isso Mas muito legal. voltando pro Kirk, você fica tranquilo que na terceira temporada, no episódio do Hacking a Matusalém, o Kirk vai se apaixonar. E assim, é uma situação Se muito apaixonar. alienígena também. Não é nem questão dele se apaixonar, mas eu acho que seria um plot mais interessante, sabe? Vocês vão ver a partir Mas de agora que o eles não Kirk, a botaram partir de crença. agora, vai tomar áreas de vilão aqui. E aí já vai começar a ficar um tanto estranho, mas vamos lá. Enquanto o Spock tá resgatando o rapazinho que acabou caindo na esparrela, o Kirk e o Anan, eles estão tendo uma conversa na sala de reuniões.
com os outros conselheiros. E assim, não me levem a mal, que nem eu falei segundos atrás, o Kirk aqui assumiu áreas de vilão, cara. Vocês Ele querem um assumiu vilão? áreas de Então vilão, toma. cara. E eu acho que esse finalzinho perdeu um pouco. Porque ele se torna um vilão. Ele se torna um vilão. Ele fala, se vocês não me soltarem, a gente vai bombardear o planeta inteiro. E é muito interessante, porque o Anan, ele fala uma coisa que é muito coerente. Ele fala o seguinte, você prefere que a gente entre numa carnificina, mate metade do planeta em troca de uma guerra real? Não, é que ele queria que ele percebesse que teria que fazer a paz, porque eles não querem isso. Só que isso, você vê como é que a cultura deles enterrou a ideia de que paz é possível, cara. Eu entendi, essa eu entendi. Só que existe um argumento contra isso. Continua sendo a cultura deles. Não é como. Não é como. Mas eu impediria. Eu impediria também. Olha, eu sendo bem honesto, eu me coloco na posição de dizer que eu não saberia o que fazer. Mas explodir o planeta inteiro não é uma opção. Não, tá com vírus nos computadores, entendeu? Mas só que aí fica aquela, e Vendicar? Exatamente. Porque o Kirk, ele tá usando todo o poder de argumentação dele com esses caras. Isso cai em erros e acertos, né? Mas assim, eu quero que vocês que assistem a gente, nosso canal, entendam que independente desses furos, esse é um roteiro muito, assim, apesar dos defeitos, ele é um episódio muito forte pra mim. Esse é um episódio muito bom, né? Se você vê a história, ela é uma história que daria pra virar um filme até. Mas só que se você for uma análise crítica, igual a gente faz, aí é claro que a gente não vai passar o pano pra nada, né? Mas assim, agora outra coisa que eu pensei que você ia falar, JC. O Kirk, ele vai levar o Anan 7 pra sala do conselho, e aí já chegam os guardas. E, mano, são 3 guardas e o Anan 7. E aí o Kirk derruba os 3. Até uma hora em que finalmente ele é levado. Eu achei o bico na hora que, assim, dá pra ver que não teve dublê naquela cena, que já tava caro. E aí o William Shatner, ele se ajoelha enquanto os caras estão carregando ele de ombro, né? E aí os caras quase não seguram ele, mano. Porque ele é arrastado no corredor pra dentro da sala do conselho. E aí chega o Spock lá dentro da sala do conselho e o Kirk derrubou todo mundo do conselho na porrada. Cara, isso daí... Morri de rir. Eu entendo isso. Eu entendo isso como a comodidade de você evitar um conflito. Esses caras, eles estão parados há 500 anos sem um conflito. O conflito deles é teórico. Com o Kirk, mano. Exatamente. Contra 7. O conflito deles é teórico. Os caras não são mais guerreiros. Eles são matemáticos agora. Eles não são mais guerreiros. Eles não têm porque se preocupar com isso. O conflito deles é teórico. Então, eles não têm nenhuma habilidade de defesa pessoal. E isso aí, para mim, ficou bem claro. Ah, sim. Outra coisa, na verdade, nessa mesma linha, eu acho que tem um certo paralelo desses caras com a gente na vida real. Porque a humanidade, ela meio que se acomodou com o fato de que guerras existem. Não, você não sabe fazer uma espada hoje em dia, né? Sim, exatamente. Na antiguidade, todo mundo tinha uma na cinta, né? Mas a gente se acomodou com o fato de que outros vão lutar nossas guerras. Bom, como eu falei antes, eu acho que tem certa similaridade no fato de como eles se acomodaram com a guerra, a forma como a gente enxerga a guerra hoje. A gente como civil, está tão acostumado a ver governos e exércitos lutando guerras que parece ser uma coisa que não afeta, não afeta, mas que tem outros responsáveis, não que nós sejamos, mas que é um mundo distante, sabe? Quando na realidade é uma coisa bem mais próxima da gente do que a gente pensa. Eu acho que esse tipo de pensamento e o que acontecia no planeta dos caras é bem parecido. Uma guerra virtual que só morre gente como no jogo, e a vida real em que as guerras acontecem enquanto a gente só vive a nossa vida e a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. Exatamente. Bom, o que o Anan
estão lá conversando. Eu falei para vocês, gente, desculpa, a argumentação que para mim não, eu não comprei. O Brunão vai falar o seguinte para vocês, que ele estava blefando. Ele poderia estar blefando, mas o Scott não sabia disso. E ele blefou o cara errado. Porque o Scott é um soldado que segue ordens. Então, assim, ele pode, pro Anansec, ele pode estar blefando. Ok, é um blefe, é uma brincadeira, é um jogo. Pro Scott, não. Se o Kirk morresse ali, o Scott ia bombardear o planeta inteiro. Para quem não sabe, essa ordem geral, ela diz que em caso de uma situação em que a tripulação, o comandante, não encontre saída necessária para se autopreservar ou para preservar a vida no planeta, eles podem acabar exterminando essa vida com um bombardeio nuclear, um bombardeio orbital. Cara, assim, de verdade, eu não entendi que jogo foi que o Kirk jogou. Pareceu para mim mais uma coisa pessoal do que uma resolução de conflito. Pareceu para mim que ele estava tão revoltado com a solução que os caras davam, que então vou colocar vocês na guerra também. Mas isso não é postura de capitão. Vamos lá. Isso não é postura de James Kirk. Então. Isso não é postura de capitão. Totalmente fora do livro. Exatamente. A situação é fora do livro. É assim, fora do livro. Não, eu não sei o que eu faria numa situação dessa, mas com certeza não é explodir o planeta inteiro. Se eu tô perdido... Ele não ia explodir. Ele não ia. Da parte da cabeça dele, não. Mas e o Scott? O Scott sabia disso? Porque quando o Scott recebe a ordem, até o Rura olha pro Scott, tipo, assustado. Fala, cara, é sério? O olhar dela passa o pensamento, é sério? A minha impressão é que sim. Ele só tava seguindo o jogo, entendeu? Essa é a minha impressão. Porque todas as vezes que o Kirk usou de um blefe, o Scott estava ligado. Até na terceira temporada vai ter um outro blefe e o Scott vai estar ligado que é um blefe. Então, pra mim, ele não ia destruir nada. Ele só tava seguindo, ele fez isso, então eu vou ir na onda dele. Vocês estão todos mirados, identificados. Se não der uma hora, já era pra vocês. Eu espero que não mesmo, porque se o Scott fosse explodir, isso vai completamente contra qualquer ideal que a frota e que a federação tenha. Já está sendo contraditório. O fato de estar ali. Sim, mas o fato de ser contraditório prova que é um blefe. Bom, tenho minhas dúvidas, mas vamos lá, né? A destruição do computador. Eu não comprei muito esse plot, mas tudo bem. Minha nota não vai mudar por isso. Bom, no final das contas, só para ele ser breve, porque o vídeo já está ficando longo, eles conseguem resgatar o conselho, eles tomam o conselho de refém, o Spock aparece, ajuda eles a tomarem, e aí ele faz a mesma coisa que ele fez na hora rubra. Ele destrói o computador que controlava a situação. Deixa eles mudos. Não existe interferência maior para esse mundo do que ele acabou de fazer. Sim. E isso está completamente errado. Quando ele dominou os caras, ele podia ter simplesmente ido embora. Ele podia ter simplesmente ido embora. Beleza. Vocês querem continuar se matando? Não é nossa responsabilidade. Nós viemos em diplomacia. Vocês não foram diplomáticos, vocês não quiseram diplomacia. Ok, nós vamos embora. E quando nós voltarmos, nós vamos discutir o nosso tripulante morto. Agora, destruir o modo de vida dos caras não é, nem nunca vai ser, nem nunca foi a solução. Velho, isso pra mim, quando o Kirk faz isso, pra mim, mostra que o Kirk não entende porcaria nenhuma de diplomacia. Mesmo. Ele fez a mesma coisa que ele fez na hora rubra. A diplomacia, a primeira diretriz que esses caras valem quando eles acham que valem. E eu vou citar a Janeway de novo, quando ela falava que esses caras atiravam sem pensar, que no tempo dela todos seriam presos. Sim. Se ali já era, isso já merecia uma corte marcial, imagina. Nossa. Assim, é uma discussão. Aí agora chega o ponto final da história. No final,
o Kirk conseguiu fazer com que eles tivessem realmente pavor da guerra e que a última alternativa era um tratado. E aí quem é que eles vão ter que usar? O próprio Robert para poder criar uma linha diplomática, porque nem Vendicar, nem MNR7 tem isso, entendeu? Então, no final das contas, ele tomou 2 coelhos numa cajadada só. Ele parou com a matança e ele restabeleceu linhas diplomáticas da federação com os 2 mundos. Mas ele devia? Parceiro. Devia, mas era a então, missão dele. Ele não devia, Brunão, desculpa. Você deixaria ele se matando dele e fazer essa missão já começou completamente errada. Mas essa é a missão. Interferiu. A missão é estabelecer linha diplomática. Ele interferiu no modo de vida de não. Sim, a todo custo. Ele descreveu no Diário de Bordo a todo custo. Exatamente. A todo custo mesmo. Mas todas as missões que a frota fizer forem a todo custo, o que não são a frota? Não, exatamente. Mas se ele usar essa argumentação de a todo custo, mas ele usou essa argumentação. No diário dele ele falou, a gente tem ordens de estabelecer relações diplomáticas a todo custo. Exatamente. Essa é a ordem que ele ganhou. Exatamente. Então qual que é a diferença da frota para o Império Pingo? Boa pergunta. Aí o erro de roteiro é grande, nisso eu concordo. O roteiro tem um furo aí. Que eu estou tentando passar para vocês? Vamos lá. Para não achar que eu estou sendo maluco. Eu não estou falando que o que acontecia em Vandicar e no planeta tá certo. Não, tá errado. Mas não cabe à frota estelar entrar no mundo e falar... Essa é a autoridade. A frota não tem. Mas nesse caso eles quiseram. Exatamente. Mas eles quiseram. Exatamente. A frota não tem essa autoridade. Isso vai contra o que o Roddenberry escreveu na humanidade. Isso mostra que esses caras não são evoluídos. Isso mostra que os produtores da Desilu não entenderam o jornal. Exatamente. Mostra que os roteiristas estão ignorando o que o próprio Roddenberry escreveu. Eu acho que é mais se é para cumprir a missão a todo custo, o que é que diferencia a frota do Império Cardassiano? Se a missão a todo custo, não diferencia nada. Eu ia falar que o que diferencia é que a gente tem uniformes dourados. Que nós não somos lagartos, né? Isso, aí entrou no... Nossa, agora a gente entrou na raiz da coisa. É que nós somos humanos. Só isso. Mas às vezes a gente age, mas às vezes eles agem como Klingons. Lógico. Quem disse que um é melhor que o outro? É só para elencar. É o fato de, por eles serem humanos, estar autorizado. Entendeu? É muito zoado isso. Mas isso é uma coisa que vai melhorar com o tempo. Né? Você tem que entender que naquela época, só o fato dele estar passando o show já estava muito avançado. Não, sim, eu não estou discutindo. Vamos lá. Os caras eram acostumados a ter uma infância com 5 anos de idade vendo duelo de pistoleiro na TV, meio-dia. Você está pedindo muito, cara. Não, Brunão, eu entendo que essas discussões são claras. É uma evolução aos poucos, cara. Brunão, eu entendo a parte de produção. Eu não estou questionando a produção. A produção eu sei por que os caras fizeram. Eu estou questionando a história dentro da narrativa. A produção, ok, eu sei as razões porque a história foi escrita desse jeito. Eu sei o que tem por trás. O que eu estou questionando é dentro da narrativa, dentro do universo de Jornadas. Dentro do universo de Jornadas, essa decisão não está aqui longe, não está de perto de estar certa. Os caras meteram louco. Mas é o quê? E você sabe como eu acho que está errado dentro da história? Olha o Archer. Eu não vou nem falar do Picard, eu vou falar do Archer. Eu tenho para mim que o Archer seria um cara que nunca simpatizaria com nenhum método do Kirk. E o Archer veio antes. O Archer era um capitão top de linha. Eu tenho orgulho do Archer. Olha só, como se isso mudasse alguma coisa. Eu, como fã, tenho orgulho do Archer ter sido capitão da frota, porque eu sou pai do capitão. E o Archer bico nas bifas dele, que as brigas dele eram de um soco. Se bem que, assim, vamos tomar cuidado quando eu te falar que o Archer não faria um negócio desse, porque a gente, para não se esquecer de PJ, né? Porque o Archer invadiu o templo vulcano e PJ. Então. Isso é a cultura deles, né?
É isso. É. Mas, assim, eu acho que o argumento de a todo custo bate de frente, bate em cima do argumento pelo bem maior. Sim. É a mesma coisa. A todo custo e pelo bem maior são a mesma coisa. E nenhum dos dois é honesto e nenhum dos dois é justo. Mas pelo menos a população de Vendicar e Minar parou de se matar. Pelo menos. É um final feliz. É um final injusto. É um final antiético. Mas Não, eles pararam. é um final feliz se a Você já gente ouviu pensar pelo ponto falar? de vista de que a Agora, guerra agora mudou. quem assistir esse vídeo vai dar risada do que eu vou dizer agora. JC, você já ouviu falar que no amor e na guerra vale tudo? Perigoso isso aí, viu? Perigo, Perigoso. lógico que é. Perigoso. Lógico que é. Tanto que Esse no argumento aí é final perigoso. O Spock mesmo fala, mas você apostou muito alto. Apostou Exatamente. muito alto. Nem o Spock concordou com o que aconteceu ali. Mas Exatamente. é cowboy diplomacy, como ele mesmo vai dizer lá pro Picard no futuro. Isso aqui é diplomacia de cowboy. Pega a Perigoso pistola demais, e cara. já era. Perigoso Cara, demais. esse Assim, episódio a eu gente tá chamaria ele de falando, diplomacia de cowboy. e a gente está falando aqui só que o pessoal em Van de Cá pararam a guerra. A gente não está pensando pelo contexto cultural o que isso causou com eles. Sim, sim. Porque senão isso levanta uma discussão muito maior. Beleza, agora não tem mais guerra. Esses caras vão saber se virar agora numa nova sociedade em que menos pessoas são exterminadas. Aí Eles vão saber. entra a federação. Então, qual é a diferença da federação chegar para a diplomacia e um Klingon se apresentar para tomar o mundo? Porque a federação cura o mal e se apresenta como uma cura, como um remédio. Vai ter outros episódios assim. Gente. A gente precisa. Isso não parece nada familiar com o que você vê. A gente precisa que nós somos o exemplo do mundo. A gente precisa de um vídeo em que a gente discute na série clássica qual que é o papel da federação. Essa federação que está criando não é a federação que o Archer queria lá atrás. Não. Essa federação é bem diferente da federação que o Archer planejou criar. E é muito diferente do que o Picard vai fazer lá na frente. Então, assim, a gente está num período da história de jornadas em que a todo custo está ganhando peso. Sim. E vai ganhar cada vez mais. Enfim, é isso. Bom, falando dos erros e acertos, né? Para mim, teve muitos acertos em que falar da desumanização e o conforto de uma guerra artificial. Isso foi uma história que, para mim, esse é o ponto mais alto. Pô, como é que você pode ficar confortável, né? Não, é a máquina que faz. Eu não matei ninguém, eu sou inocente. Mas não, na hora de ir pro desintegrador, ninguém é inocente. Todo mundo é inocente. Entendeu? Então, assim, é uma solução final. A palavra é bem essa mesmo. Acho que o YouTube não vai reclamar. O elemento é histórico, mas eles inventaram a solução final deles assim. A máquina calcula, vê quem ganha, a gente morre lá. Não tem problema. Que loucura. Que loucura, né? E a diplomacia de cowboy, né? Também, né? Que, pô, vê toda hora os caras pegando, derrubando todo mundo, explodindo a cidade, quebrando o computador, fazendo o líder do governo de um planeta inteiro de refém, mirando nas cidades. Então, assim, foi caótico, né? E por ser caótico também é legal. A minha avaliação para essa história é muito alta, é muito boa. E ela foi, para aquele momento em que ela foi escrita, ela tinha muito mais sentido de criticar o que eles viviam na vida real do que o que eles estavam assistindo na ficção. O que a gente vai perceber é que Jornada naquela época, ela era um pano de fundo para outras discussões da realidade deles. O que a arte mesmo tem que propor mesmo. A gente vê uma obra para a gente se perguntar da nossa realidade. Então, para mim foi isso aí. A minha nota, só para finalizar aqui e deixar a tua palavra aí, Jotas. A minha nota é 8,5. É uma história muito boa. Eu vou dar 8. Eu gostei da história, eu achei ela boa, achei a discussão boa. Eu não gostei da forma como que conduziu, mas fez perder pontos. Mas fora isso, não tive nenhum problema com a história. Eu achei que ela é... A gente está numa sequência de... É a segunda história boa que a gente tem. Depois do Lázaro, eu espero que as coisas aumentem. Eu
Uma segunda história boa? Seguida, né? Tipo assim, porque a primeira temporada não foi lá esse primor. Mas, assim, depois do. É que eu tô contabilizando depois do Lázaro, entendeu? Depois do Lázaro, quantos É até o verdade. próximo Lázaro? A Entendeu? régua virou o Lázaro, é verdade. A minha régua agora virou Lázaro agora. É muito bom é Arena, muito ruim é Lázaro. Então, tá no meio, tá mais pro lado do Arena do que do Lázaro. É verdade, é Mas, verdade. mas de verdade, eu gostei da história, foi uma história boa, foi uma história legal. É isso, gente. Bruno, quer se despedir? Meu, muito obrigado a todos. Vida muito longa, muito próxima. Bom, gente, é isso aí. Eu espero que todos tenham gostado. De novo, vai lá, curta, compartilha e comente. É isso. Até a próxima semana. Caplar.